Abelhas Vilma Caatinga, sou Gilvan, Jornal do ABC, seja bem-vindo ao nosso canal. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já está retornando, obrigado por estar retornando. E peço um minutinho do seu tempo, deixar o seu joinha, assinar o canal, compartilhar o vídeo, tocar o sino para receber nossos conteúdos. Vamos até o final comigo para eu falar hoje um pouco sobre a Serra do Araripe, local de onde eu sou nativo, e o pessoal chama Chapada do Araripe. Já tratei desse tema em outros lugares, já fiz muitos vídeos lá, tem uma propriedade lá, mas eu vou tratar aqui de duas abelhas que é importante isso para tirar a crendice e tirar o que tem muita gente aí é malandro, malandragem mesmo, enganando as pessoas, dizendo que a abelha se pode cair em qualquer lugar. Não. E eu vou pegar a Serra do Araripe, ela tem, por alguns documentos, 180 quilômetros, outros 178 de extensão, com 58 de largura. Isso no lugar mais largo, porque ela, na verdade, tem locais que tem menos de 20 quilômetros de largura. Não é tão larga assim. É uma serra, ela está dentro da conjunto de, vamos pensar, de ecossistemas. Tem nela um conjunto de ecossistemas, mas vou tratar aqui duas abelhas, para mim são as abelhas mais bonitas do mundo. Não que todas as abelhas não tenham as suas belezas raras, mas essas duas são a Mandacaia da Caatinga, eu chamo assim há mais de 25 anos. A Melipona mandacaia foi classificada por um naturalista britânico, Frederick Smith, isso no ano de 1863, sequer ele pisou no Brasil, mas recebeu esse material lá em Londres e classificou. O filho dele era um zoólogo, na verdade, se tornou zoologista especialista em molusco, molusculista, uma coisa assim mais ou menos. Bom, não importa isso, importa é que essa abelha era de caatinga aberta. Por que eu estou fazendo a referência à Serra do Araripe? A Serra do Araripe ela tem maior quantidade nos estados de Ceará e Pernambuco, mas também ocupa uma parte do estado do Piauí, ao sul do Piauí, sul do estado. Bem, lá na Serra do Araripe, que eu estou em Petrolina, estou distante, na Serra do Araripe tem uma outra espécie, que é também do gênero Melipona, são quase 80 espécies desse gênero, que é a Melipona quinquefasciata. E esse nome quinquefasciata, esse epíteto na verdade, esse epíteto específico, porque o epíteto genérico é Melipona, ele trata-se por conta dela ter 5 listas abdominais. Se eu tenho essa abelha na minha propriedade, modesta, assim, muito pequena, eu tenho essa abelha na minha propriedade, e conheço ela em outros locais, e uma abelha que eu conheço também. Estou falando aqui de 2 tipos de animais que eu conheço, que eu, quando me entendi como gente, há lá os 5, 6 anos, eu já estava vendo essas espécies. A Mandacaia da Caatinga, só aqui para relatos, fique bem claro. A minha mãe queria brigar com ela, dissesse que já está em outro plano, já tem uns 7 anos que faleceu. Falasse para ela que a Mandacaia que passei a chamar Mandacaia da Caatinga, o mel dela não era medicinal. Muitas vezes ela abria mão dos fármacos, para ela era o mel que ia curar somente doenças respiratórias. Bom, o que acontece? Por que eu estou usando isso aqui? Eu vou pegar pela ordem alfabética o estado do Ceará. No estado do Ceará, a presença da Mandacaia da Caatinga ela vai estar em partes do município de Jardim Porteira, Brejo dos Santos, Cedro, Jati, Penaforte, tem presença, Barros, também a parte presença, e lá na parte de Aurora, já na divisa com a Paraíba, na parte um pouquinho chegando ao Rio Grande do Norte. Tem a presença em parte de cada um desses territórios, desses municípios, é a menor quantidade. Já no estado de Pernambuco, a abelha começa, porque faz parte da Serra do Araripe, municípios, vou pegar lá de cima vindo para baixo, mais para a próxima Petrolina. Os municípios de Serrita, Morelândia, Terra do Mel, Exu, a Terra do Baião, Luiz Gonzaga, Bodocó, Ipubi, Araripina, Trindade um pouco, Santa Filomena, Dormentes, e fechando Afrânio. Do lado do Piauí, que é a menor quantidade de municípios, junto à Serra do Araripe, do lado do Piauí vai estar presente essa espécie nos municípios de
tem um municípiozinho antes pegado com, que eu não foge a memória, mas não é o município de Queimada Nova, não. É o município para chegar em Paulistana. Eu acredito que em Simões, que está próximo ali, Itainópolis, Simões, essa parte de Serrolândia. Aí a presença da abelha, na parte de baixo. Quando a gente vai falar para... Aí o interessante, você não precisa sair mais, andar mais de que 300 metros, você vai até um limite, tem a Mandaçaia da Caatinga. 300 metros, você anda mais 300 metros, que é a área de transição. A Serra do Araripe, dependendo do seu local, ela tem transição de 4 biomas. A Caatinga, que é genuinamente brasileiro, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônica. Floresta Amazônica. Isso basicamente está nos encontros só dos estados de Pernambuco, mas em maior quantidade no estado do Ceará, que pega lá a Floresta Nacional do Araripe, Apodi. Tá? Bom, pois bem, lá em cima, onde tem, e aí não é nem a altitude, diferente de um cientista muito sabido que chegou um dia em 2010 dizendo que ela só, a Melita quinquefaciata, que eu chamo Rainha da Terra, ela só estava presente, é um dos tipos de urussus, tem vários urussus, ele só estava presente num intervalo de altitude em referência ao nível do mar de 800 a 1.200 metros. Chapada Diamantina eu já vi acima disso. Tem registro, tem vídeos meus. Já fui lá, visitei, filmei. Pois bem, essa abelha, ela está presente, você anda, o que você vai andar, pode até fazer curva, tem uma série de coisas, ficar fazendo em zigue-zague, mas você vai só se deslocar em altitude para encontrar a Rainha da Terra 300 metros. Não chega a meio quilômetro. 300 metros para cima você vai encontrar ela. Não encontra a Mandaçaia da Caatinga. Se você está em cima da serra, desceu, está na encosta que a gente chama, eu chamo de talhado, que é um declive, que é a parte de, vamos pensar, de inclinação, vamos pensar aí numa diagonal, pense aí na diagonal, para você entender um pouquinho de geometria, você anda, desce 300 metros, você está encontrando a Mandaçaia da Caatinga. Você não encontra mais a Rainha da Terra. Então, o que acontece? Para esses caras aí estão dando aula, estão arrotando conhecimento, se você inverter as abelhas, você subir com a que está aqui embaixo, ou descer com a que está lá em cima, você mata. Mata, simplesmente mata. Eu estou deixando aqui uns pins para vocês olharem, que é a Serra do Araripe e tudo. Vocês vão ver aqui do lado, até para ilustrar um pouco. Então, é uma área de transição bem diferente e estamos dentro do bioma Caatinga. Outra coisa, tira essa noção, tira esse conceito de bioma, não é o bioma que vai definir. Inclusive, aqui eu quero chamar a atenção de irresponsável, de pessoas desqualificadas. Os caras pegam e colocam essa abelha como ela estivesse em todo o estado de Pernambuco. Ela só tem nessa parte. A parte só vai estar nos municípios que eu citei. Você pega esses municípios todos que eu citei do lado de Pernambuco, você vai ver que nesses municípios tem uma parte baixa e uma parte alta. Uma parte que está na caatinga aberta, caatinga seca, que perde as folhas, porque a derivação caatinga é disso, de mata branca. Tá? Deveria ser mata cinzenta, que fica, de fato é cinzenta, não sei em Tupi-Guarani qual era a cor cinzenta, como que se fala em Tupi-Guarani, cinzenta, desconheço totalmente. Sei pouco português, imagina outra língua como Tupi-Guarani. Claro, gostaria de saber, né? Porque é a língua dos verdadeiros donos da América, e da América do Sul. Lá para a América do Norte, não sei qual era a língua que eles falavam. Da Central para lá, não sei. Sei que aqui na América do Sul era o Tupi-Guarani. Vários ramos linguísticos e tudo, mas o fato é que se você descer a abelha, mata. E aí a parte, ela tem uma coisa interessante. E aí, para ficar bem claro, registrado que esses caras são totalmente desconhecedores de tudo. E fica com fanfic, fake news, e achando que vão emplacar. Para quem disse que não pode. O que está no CNBio, você pode criar em qualquer local dentro do estado de Pernambuco. Pode criar dentro do estado do Ceará. Ela não só tem nessa parte no estado do Ceará, não. Ela vai ter nas outras serras que tem no estado de Ceará, como Baturité, na parte alta, vai estar na Serra Russas, Serra da Biapaba, tem em vários locais. Aí você tem altitude, porque não é só altitude, tem outras coisas, tem o clima, tem a questão de ser locais que permanentemente ficam verdes, tem além disso, tem uma certa umidade. Tem ainda, eu acredito que aí eu vou levantando aqui fatores, que são fatores, ela depende no que ela tem ciclo anual. A espécie que eu estou falando, a Rainha da Terra, que eu deixei o nome aqui dela logo no princípio, meado aí do vídeo. Ela possui
O quê? Uma coisa interessante, ela trabalha durante todo o ano, mas ela depende do cipó-uva, que eu deixo aqui o nome cipó-uva, o nome científico para vocês, aqui é um canal que expressa, pois não é um canal científico, diferente daquele, de uma criatura aí toda lambida que aparece aí, toda exótica, mas exótica com todo respeito, do que um asiático trajado de baiana. Imagina, é que nenhum preconceito contra quem quer que seja chinês, japonês, coreano, sei lá, qualquer outro país asiático, não tenho nada contra nenhuma dessas nacionalidades, mas mais enfeitado do que eles. Imagina essa figura, imagina essa situação, dizendo que o canal dele é científico. Meu não é nada científico, meu é empírico. Eu lido no dia a dia com o pessoalzão, o povão, meu é do povão. Se agradar a cientista, que alguns já fizeram vamos pensar assim, terceiros altos elogios, não tem nada contra, paciência, mas estou dizendo é isso. O fato é que eu tenho que dizer, que eu deixo o nome científico aqui, cipó-uva a relação da abelha, ela depende do cipó-uva. Agora tu imagina, tu tirar a abelha, que depende não só esse fator não, é cipó-uva, é clima, é a vegetação verde o tempo todo, o local lá, a convivência dela, que ela trabalha, faz um processo chamado de comensalismo. Não sei nem porque eu estou dizendo isso para vocês, que a maioria desses caras são analfabetos, ainda vem com, sou doutor. Como os caras que fizeram lá no CMBio, colocaram que a Mandaçá da Caatinga só tem pela ordem alfabética. Eles estão dizendo, estado de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Piauí. Não tem outros estados. Então, Alagoas, pela ordem alfabética, Bahia, Pernambuco e Piauí. Fala só em 4 estados. Está lá no ICMBio. É vergonhoso porque, primeiro, que o CMBio é a sigla é o Instituto Chico Mendes. Quem foi Chico Mendes? Foi o cara que morreu de uma morte, foi assassinado por marginais, bandidos de alto escalão que mataram porque ele defendia a floresta. Era o nome da floresta. Aí a homenagem. Depois o CNBio é muito importante as instituições. E chegar os caras lá e fazer um absurdo desse, que ela está em 11 estados da federação. Partes. Do jeito diferente da idiotice que eles falaram. Eles colocaram todo o estado da Bahia, tivesse como todo o estado de Alagoas, da Bahia, as Alagoas, de Pernambuco e do Piauí. E não está, ela só tem no sul do Piauí. Pernambuco ela só tem, vamos pensar seria o norte, leste, um pouco, norte. Porque o estado de Pernambuco é muito longo, muito extenso, então ela só está de Serra Talhada para cá. Para lá ela não está, lá da capital não. Pegou aquela parte de transição, agreste, litoral, Mata Atlântica, nem pensar. Quem está falando isso está falando besteira. E foi lá os caras, os idiotas do ICNBio. Alguns idiotas, né? Não é que é o ICNBio, nem é o ICMBio não. No Instituto Chico Mendes. Não é a instituição. Alguns que não sabem nada fizeram isso. Está lá, eu mostrei print. Não vou nem botar mais print, que aí também já está dando muito crédito para eles, que não tem crédito nenhum. Mas o fato é que essa abelha, imagina você ter essa abelha que leva ela para vários locais onde não tem, porque ela tem ali todos os fatores, tem um fator primordial, tanto que, por quê? Porque o alimento dela não é o pólen, é o mel, depende do néctar da planta, do cipó-uva. Sem o néctar do cipó-uva, a abelha não tem produção, ela baixa a sua reprodução de fato. Por quê? Porque os organismos vivos, eles respondem a pensar algo da natureza. Eles respondem a efeitos da natureza. Respondem a estar propício a ele se reproduzir mais ou cessar, diminuir. Tem organismos vivos que entram em latência, dormência. Tá? Tem várias situações. O organismo vivo para de se reproduzir. O período não é favorável, como já é desfavorável. Se o organismo vive, por exemplo, em lugares semiáridos, nos desertos, locais gelados da terra, eles fazem isso. Se desloca, faz migração. No caso da abelha, não vai fazer isso. Então, agora, tu imagina, tu traz essa abelha para cá. Já fizeram isso. Já fizeram. Já levaram para a serra, mataram. Já trouxeram a da serra, que é a rainha da terra, trouxeram para baixo, mataram. E estão matando toda hora. Aí vem aqueles caras falar isso. Estupidez. Estupidez é violência, é crime ambiental, é crime contra aquele que é indefeso, que é a abelha. Nós humanos, praticamente, matamos até, muitos se matam, mas nós conseguimos destruir tudo, todas as outras espécies.
O homem tem sabedoria, capacidade, instrumento, condições para destruir tudo que está na terra, até se autodestruir. Mas ele tem essa capacidade. O outro não. O animal não tem condição de dizer, olha, não me tira daqui porque você está cometendo um crime, eu vou morrer. Ele não tem como falar isso. E o cara é insano, o cara vai levar para tudo quanto é lugar. Então quem está falando isso, quem está fazendo isso em canais, ele está cometendo crime ambiental. Aí você diz, por que ele comete? Ele comete porque ele sabe que não tem fiscalização, porque ele sabe que tem um agregado de muita gente que faz isso, que, por exemplo, foi o cara que chegou, vou louco por uma jataia. Eu digo, não traga para cá que você mata. Você está cometendo crime ambiental. Mas vou trazer, vou testar. Vai testar, vai causar. Você está testando, porque dentro da ciência, se você está pesquisando, estou falando agora já diretamente voltado para o pesquisador, se o pesquisador precisa fazer um estudo com o animal, ele tem que submeter ao comitê de ética, aqui em Petrolina, aqui na região. Eu só sei onde existe um, que é na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Você vai fazer um procedimento com qualquer tipo de organismo, você vai ter que submeter ao comitê de ética para ser validado ou não. Eles podem validar, podem também invalidar a sua solicitação. Não é assim não. Agora o que os caras estão fazendo, que sabe que é muita gente, eles têm milhares de pessoas. Eu vi aí o cara lá puxando o saco de um cara desses que tem aí 400, 500 mil pessoas no canal. Nem problema com ele. Agora, não está cometendo crime ambiental. Numa situação dessa, está cometendo crime ambiental. Tá? Está tirando a abelha de um local para outro, está introduzindo outro local, tirando de um ecossistema para outro. Isso está dando problema. Tem problema já visível, tá sabendo? Eu sei, eu já apontava isso há muito tempo, antes de postar vídeo aqui no canal. Depois que eu passei a postar, e foi que eu comecei a tocar mais nesse assunto. Então, tá aí a Serra do Araripe para vocês, para quem não conhece, e o pessoal também chama de Chapada. Mas ela tem um comportamento misto de 4 biomas, tá? Mas ela não é nenhum dos biomas na íntegra, ela é a mistura, tá? Muito interessante, quantidade de fósseis enorme, uma série de coisas, uma cultura enorme, uma biodiversidade ainda com uma quantidade já bastante afetada, mas ainda tem bastante organismo, principalmente na Floresta Nacional do Araripe, preservado. Esses estão preservados. Esses que já foram destruídos, aí com paciência. E os caras subtraindo, como chegou um caminhão no Rio de Janeiro cheio de rainha da terra, há uns 3 anos. Tá? Então, obrigado por ter assistido. E trazer nesse quadro, nesse dia de hoje, nessa edição 108, trazer essas informações para vocês. Você age, você é dono da sua, vamos pensar, da sua consciência, da sua capacidade. Você age do jeito que você quiser. Eu não estou aqui dando lição de moral para quem quer que seja. Eu tenho abelha na minha terra, na minha propriedade. Tenho as abelhas. Tenho a rainha da terra, tenho colônias. Podia muito bem chegar lá e tirar, mas eu não tiro. Porque ela tem, a preservada está lá. E eu espero que ela fique por muito tempo lá. Eu espero que os vizinhos também não apliquem veneno para matar as minhas abelhas. Minhas abelhas não, abelha da natureza. Está dentro da minha propriedade, está sobre meus cuidados. Vamos dizer assim, está sob meus cuidados. Beleza? Então era isso.